Uma garçonete gentil pagou o café de um senhor idoso, sem saber que ele era um bilionário em busca de sua futura esposa. O café no centro da cidade fervilhava com a movimentação matinal, enquanto a chuva batia nas grandes janelas, obscurecendo a paisagem urbana ao fundo. O aroma intenso do café fresco se misturava ao cheiro da calçada encharcada pela chuva, criando um ambiente reconfortante para os clientes que buscavam refúgio do tempo sombrio. Em meio ao tilintar de xícaras e ao murmúrio de conversas, as portas se abriram, permitindo que uma rajada de ar frio invadisse o café. Um homem de pouco mais de 50 anos entrou, com seu casaco puído pingando de chuva e seus sapatos gastos, deixando leves marcas no chão polido. Seu cabelo grisalho estava úmido, grudado na testa, e seus olhos demonstravam um cansaço que revelava as dificuldades enfrentadas. Ele se aproximou do balcão, hesitantemente, seu olhar percorrendo o cardápio antes de se fixar no jovem barista atrás do caixa. Com uma voz quase sussurrante, pediu um café preto simples. Enquanto o barista registrava o pedido, o homem enfiou a mão no bolso, seus movimentos se tornando cada vez mais frenéticos enquanto procurava a carteira. Seu rosto empalideceu e ele engoliu em seco antes de falar, com a voz carregada de constrangimento. Eu sinto muito, gaguejou. Devo ter deixado minha carteira em casa. Se não tiver problema, posso ficar aqui sentado um pouco até a chuva parar? O barista, um jovem de queixo pontudo e língua ainda mais afiada, cruzou os braços e deu um sorriso irônico. Olha, cara, disse ele em voz alta, chamando a atenção dos clientes próximos. Isto não é um abrigo. Não damos presentes. De graça para quem não pode pagar. Se você não tem dinheiro, não pode ficar. As bochechas do homem ficaram vermelhas quando ele deu um passo para trás, com os olhos fixos no chão. Eu não estava pedindo uma bebida grátis, murmurou. Só um lugar para ficar seco por um tempo. Uma risada irônica surgiu de uma mesa próxima, onde um grupo de clientes bem vestidos observava a cena. Imagine só. Um deles zombou entrando em um café sem um centavo e esperando ser atendido. Algumas pessoas não têm vergonha, acrescentou o outro, com a voz carregada de desdém. Os tempos devem estar difíceis para os mendigos que agora aspiram a ser apreciadores de cafés. Os ombros do homem se curvaram enquanto ele se virava para a porta, o peso da humilhação o oprimindo. Do outro lado da sala, Emma, uma garçonete, de 29 anos com cabelos ruivos presos em um rabo de cavalo frouxo, observava a conversa. Seus olhos castanho esverdeados, normalmente calorosos e convidativos, agora ardiam de indignação. Equilibrando uma bandeja cheia de xícaras e pratos vazios, ela caminhou pelo café lotado em direção ao balcão. Colocou a bandeja no chão com um estrondo decisivo. Ela enfiou a mão no bolso do seu modesto uniforme e tirou uma nota de $5, colocando-a firmemente sobre o balcão. Chega, disse ela, com a voz firme e clara, cortando os murmúrios que começavam a se espalhar. O sorriso irônico do barista desapareceu quando ele a encarou. Emma, o que você está fazendo? Zombou ele. Você não precisa pagar. Por esse cara. Ele não pode simplesmente entrar aqui e esperar esmolas. O olhar de Emma percorreu os clientes reunidos, com a expressão inabalável. Estou me cobrindo de café, afirmou ela. Não por pena, mas porque sei como é ser julgado. Por não ter o suficiente. Uma risada irônica irrompeu do canto da sala. Que nobre. Um homem zombou de uma garçonete que se fazia de heroína. Talvez você esteja esperando uma gorjeta dele mais tarde. Emma se virou para o salão, com a postura ereta e a voz cheia de convicção. Gentileza não é uma transação, declarou ela. Demonstrar compaixão não nos diminui, mas menosprezar os outros é que revela a verdadeira pequenez. O café ficou em silêncio, a anterior onda de zombaria substituída por uma palpável sensação de introspecção. Emma se virou para o homem, oferecendo-lhe um sorriso gentil. Por favor, sente. Se, ela convidou. Traga o seu café em breve. Não deixe que as palavras duras dos outros definam o seu valor.
O homem a encarou, com os olhos brilhando, de lágrimas não derramadas. Ele assentiu em agradecimento e encontrou um lugar perto da janela, onde a chuva continuava a cair em cascata pelo vidro. Enquanto Emma preparava o café, a atmosfera no café mudou sutilmente. Os clientes evitavam encarar lá a diversão anterior, agora substituída por uma contemplação contida. Naquele momento, Emma, apesar de seus modestos recursos e do desprezo dos outros, permaneceu como um farol de dignidade e empatia. E o homem, antes considerado indigno por aqueles ao seu redor, encontrou consolo no simples ato de ser visto e valorizado. O momento no café ainda ecoava na mente de Emma enquanto ela limpava a última mesa do seu turno. Ninguém mais falou com ela diretamente desde então, mas os olhares, os sussurros e o silêncio pairavam no ar como fumaça. Na manhã seguinte, seu gerente Brian a chamou ao escritório. A pequena sala cheirava a café queimado e água sanitária. "Feche a porta", ele disse. Emma obedeceu. Brian cruzou os braços. "Isto é um negócio, Emma. Não um projeto de caridade seu." Ela ficou quieta. "Você não decide quem ganha brindes", ele continuou. "Se você quer interpretar Madre Teresa, faça isso fora do horário de trabalho." "Eu paguei por isso", ela disse, calmamente. "Não é isso", ele retrucou. "Você envergonhou seu colega de trabalho e deixou os clientes desconfortáveis." Emma olhou-o nos olhos. "Não, ele se envergonhou." "Não me teste", disse Brian bruscamente. "Você está aqui para servir, não para dar sermão." Um momento de silêncio. "Posso ir?", ela perguntou. "Saia e lembre-se do seu lugar." De volta à cozinha, Marcy e Josh estavam perto da pia. Ficaram em silêncio quando ela entrou. Quando ela passou, Marcy murmurou, apenas alto o suficiente: "Deve ser legal ser nobre quando você ainda divide o aluguel com sua irmãzinha." Josh riu baixinho. Aposto que ela achava que o cara era um milionário secreto. Emma não disse nada. Pegou o casaco, assinou a saída e saiu sob a garoa. Lá fora, o ar cheirava a asfalto molhado e fumaça da cidade. Ela não tinha pressa. O apartamento que dividia com Lily era apertado, um quarto com tinta descascada e uma janela com correntes de ar. Lily estava encolhida no sofá, tremendo sob um cobertor. "Ei!", Emma sussurrou, acariciando a testa da irmã. "Você está atrasada", Lily murmurou. Emma sorriu. Foi pega pela chuva. Ela requentou um mingau velho, adicionou uma pitada de sal e entregou para a irmã. Depois, verificou a carteira. "Oyster 3, um vale, transporte, uma foto desbotada da mãe." Ela olhou para o dinheiro, dobrou-o lentamente e o guardou de volta, sem arrependimentos, nem pelo café, por nada. Depois que Lily adormeceu, Emma sentou-se perto da janela, observando a chuva escorrer pelo vidro. Seu reflexo a encarou, cansada, pálida, mas com uma força silenciosa ainda brilhando por baixo. Seus pensamentos voltaram a anos atrás, 15 talvez, quando sua mãe desmaiou em uma feira livre. Pessoas passavam sem parar, todas menos uma. Uma senhora idosa com uma saia remendada ajoelhou-se ao lado delas, oferecendo água e envolvendo os ombros de Emma com um xale. Emma nunca soube o nome dela, mas se lembrava de sua gentileza. Aquele momento tornou-se uma promessa. Então, quando ela viu aquele homem no café, molhado, envergonhado, invisível, não havia decisão a tomar. Ela fez o que precisava. Ser feito. O julgamento não importava. Ela importava. Naquela noite, antes de apagar a luz, ela sussurrou no escuro só para si: "Prefiro ser ridicularizada por fazer a coisa certa do que elogiada por ficar em silêncio." E naquele pequeno apartamento, sem nada a perder além da própria dignidade, Emma sentiu algo raro: paz. Já haviam se passado 4 dias desde o incidente. 4 longos turnos repletos de sussurros meio inaudíveis e olhares que se prolongavam um pouco demais.
Emma aprendera a conviver com a invisibilidade, mas agora estava visível por algo que não pedira. E a escada parecia mais pesada do que o silêncio jamais fora. Naquela manhã, o café zumbia como sempre, com xícaras tilintando, vapor sibilando, conversas ociosas. Emma foi de mesa em mesa, limpando migalhas, empilhando pratos e oferecendo sorrisos educados. Então, a campainha tocou. Ela não levantou o olhar imediatamente, mas algo mudou. O ar parou e a curiosidade a invadiu. Ela olhou para a porta. Um homem alto entrou, vestido com um terno cinza e cachecol de seda, o cabelo grisalho penteado, com esmero, os sapatos engraxados batendo levemente no chão. Ele parecia um homem que pertencia a uma torre de vidro, não a este modesto café. Mas havia algo inconfundível em seus olhos. Emma congelou. Ele não foi até o balcão. Caminhou até a mesa perto da janela, o mesmo lugar onde um homem encharcado e humilhado se sentara, e sentou-se sem dizer uma palavra. Emma agarrou o pano na mão. Seu coração batia forte. Ela se aproximou com um cardápio, sem saber se devia agir como se não soubesse, ou se devia dizer a verdade em voz alta. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele ergueu os olhos. Não estou aqui para dar ordens. Ela fez uma pausa. Só tenho uma pergunta, ele disse. Por que você me ajudou? Emma piscou. Eu simplesmente não conseguia assistir. Você não me conhecia. Não tinha nada a ganhar. Ela hesitou. Você não parecia alguém pedindo esmola. Parecia alguém sendo humilhado, e eu conheço esse sentimento. Ela se sentou em frente a ele e colocou o cardápio de lado. Quando eu tinha 17 anos, ela disse. Minha mãe desmaiou em um mercado. Ninguém me ajudou. Eles andavam em volta dela como se ela fosse um problema. Exceto uma mulher, uma senhora idosa que não tinha quase nada. Ela ficou e eu prometi que seria como ela se tivesse a chance. Ele não interrompeu, apenas ouviu. Naquele dia, ela disse suavemente, lembrei-me daquela promessa. Alguns instantes de silêncio se passaram. Então ele perguntou, você lê? Emma piscou. Livros? Ele assentiu. Eu costumava. Não muito ultimamente. Eu gostava de histórias sobre pessoas comuns fazendo coisas corajosas. Ele deu um leve sorriso. Boa escolha. Começaram a falar sobre livros, cidades, música, Bach, Chopin. Por que as pessoas se tornam cruéis quando se sentem impotentes? Ele mencionou autores que Emma nunca tinha lido, e ela não fingiu conhecer-los. Ela respondeu com curiosidade, não com fingimento. Minutos se passaram, e depois mais. O barulho do café desapareceu, transformado em zumbido de fundo. Em certo momento, Emma riu. Riu de verdade, pela primeira vez em dias. Você não é o que eu esperava, ela disse. Ele ergueu uma sobrancelha. O que você esperava? Ela deu de ombros. Alguém que só queria agradecer e desaparecer. Ele olhou para baixo e depois a encarou novamente. Sou rico há muito tempo, e disse ele. Mas pouquíssimas pessoas me fizeram sentir humano novamente. Naquele dia você fez isso. Emma não respondeu. Ela não precisava. Naquele momento, eles eram apenas duas pessoas. Não uma garçonete e um bilionário. Não. Um estranho e um salvador. Apenas duas almas finalmente vistas. E nenhuma delas esqueceria. Exatamente uma semana após o segundo encontro, Emma recebeu o envelope. Não havia endereço de retorno, nem nome do remetente. Apenas um pesado cartão de marfim com letras douradas e o logotipo inconfundível do Ainsley, um hotel 5 estrelas no coração da cidade, conhecido mais por receber chefes de estado do que garçonetes dos cafés de Waytown. O nome dela estava impresso claramente no topo. Emma L. Bennett, hóspede de Charles H. Everlyn. Ela o encarou por um longo tempo, a luz da tarde refletindo no lacre dourado como um segredo que a desafiava a abrir. Ela quase não foi, mas a curiosidade misturada a um estranho aperto no peito
A levou ao saguão do hotel. 3 dias depois, vestida com sua única blusa bonita, sapatos emprestados da colega de quarto e o cabelo preso para trás com mãos trêmulas. Ao passar pelas portas giratórias, ela sentiu como se estivesse entrando em outro mundo. Pisos de mármore polido, lustres pingando luz, pessoas que caminhavam com uma postura de superioridade silenciosa. Ela se aproximou da recepção, com a voz quase inabalável. Emma Bennet, acho que tenho uma reunião. O concierge assentiu sem surpresa e a encaminhou para um lounge privativo no 21º andar. O Sr. Everlyn se juntará a vocês em breve. Sr. Everlyn... Ela entrou no elevador em silêncio, com o coração batendo forte. O salão era silencioso, opulento, com poltronas de couro confortáveis, jazz suave zumbindo em alto-falantes invisíveis, e uma vista que se estendia até o horizonte como uma sala do trono no céu. Ela ficou parada perto da janela, sem saber se pertencia a algum lugar próximo daquele tipo de mundo, até que a porta atrás dela se abriu. Ela se virou. Charles, mas não o homem do café, nem mesmo a figura de terno de dias atrás. Charles usava presentes como um terno sob medida. Ladeado por 2 assistentes que se demoraram brevemente na porta, ele entrou com o tipo de autoridade que não exigia atenção. Era simplesmente a Emma, disse ele, com a voz suave e baixa. Obrigada por vir. Ela tentou sorrir, mas sua voz falhou. Isto não é exatamente uma cafeteria. Ele gesticulou em direção à mesa posta perto da janela, já preparada com chá, frutas e um expresso intocado. Por favor, disse ele. Sente-se. Ela obedeceu, ainda sem saber se estava sendo homenageada ou inspecionada. Ele sentou-se à sua frente, cruzando as mãos. Eu queria te contar pessoalmente, começou ele, porque qualquer coisa menos que isso seria desonesto. Ela esperou. Meu nome, disse ele, é Charles H. Everlyn. Sou o fundador da Everlyn Holdings. Atuamos em 12 países, principalmente em infraestrutura e investimentos de impacto social. Emma piscou. Abriu a boca, mas não disse nada. Eu não estava fingindo ser outra pessoa, acrescentou ele rapidamente. Mas naquela manhã, no café, eu me vesti de forma mais informal. Sério, não trouxe minha carteira de propósito. Eu precisava saber o que as pessoas veriam quando não houvesse nada a ganhar. Emma olhou para o chá à sua frente como se ele pudesse trazer clareza. Minha esposa faleceu há 15 anos, continuou ele, com a voz mais baixa agora. Câncer. De repente. Nunca tivemos filhos. Depois que ela morreu, parei de confiar nas pessoas. Parei de acreditar que a gentileza era real. Comecei a viajar anonimamente, visitando cidades e vilas. Não apenas para ver o mundo, mas para ver quem ainda vivia com o coração nele. Ele olhou diretamente para ela, naquele dia. Encontrei alguém. A garganta de Emma se apertou. Ela não sabia se sentia honrada ou horrorizada. Você armou para mim? Perguntou ela, com a voz ligeiramente trêmula. Não, respondeu ele gentilmente. Eu não me aproximei de você. Não pedi nada. Apenas observei. E você escolheu. Ela balançou a cabeça lentamente. Não sei se devo me sentir grata ou manipulada. Ele assentiu. Eu entendo isso. De verdade. Emma se levantou abruptamente, sua cadeira raspando suavemente no tapete. E agora? Perguntou ela. Diga-me que passei no seu pequeno teste de moralidade. E se você me der um cheque? Me oferecer um emprego? Um carro? Charles não hesitou. Não te ofereço nada, a menos que você decida me ouvir. A respiração de Emma estava trêmula, suas emoções uma tempestade de contradição, choque, ofensa, curiosidade, admiração. Ele também se levantou, caminhou até a janela, com as mãos cruzadas atrás das costas. Eu não estava te testando, Emma, repetiu. Eu estava procurando por algo que eu achava que o mundo tinha perdido. E talvez, alguém para me lembrar o que significava ser visto. Não como um bilionário, não como um fardo,
Apenas como um homem. Ela o observou em silêncio. Não quero comprar sua gratidão, acrescentou. Mas gostaria de saber se você tomaria um café comigo novamente, sem expectativas, sem pretensões. Emma olhou para ele, não para o terno sob medida, para o salão luxuoso, para o horizonte, mas para seus olhos. Os mesmos olhos que olhavam para baixo, úmidos de vergonha, agarrando um casaco esfarrapado e pedindo para ficar secos. O homem à sua frente era o mesmo homem no café, e de alguma forma isso importava mais do que qualquer outra coisa. Ela soltou um suspiro lento. Não sei o que é isso, disse ela suavemente. Ou o que você acha que pode ser, mas eu sei quem eu sou. Charlie se virou para ela, com algo implícito em sua expressão. E quem é? Perguntou ele. Ela sorriu. Pequena, quieta, honesta. Alguém que não fez nada para ser notada. E alguém que não tem medo de ir embora se for só isso que acontece. Ele assentiu, erguendo os cantos da boca. É isso que te torna diferente. E pela primeira vez, Emma percebeu que aquilo não era um teste. Era um convite. Não para a riqueza, mas para algo muito mais raro. Ser vista e lembrada não por quem você impressiona, mas por quem você escolhe ser. Quando ninguém está olhando, Emma não esperava ter notícias de Charles novamente. Ela pensou que talvez a última conversa deles no hotel tivesse sido o fim de algo estranho, surreal. Um momento fora de sua vida normal. Uma janela pela qual ela havia olhado, mas nunca teria permissão para passar. Mas na tarde seguinte, outro envelope chegou. Sem relevo dourado desta vez. Apenas o nome dela escrito com uma caligrafia cuidadosa. Dentro havia um bilhete curto escrito com a mesma letra firme. Emma, estou viajando para Montreal na semana que vem. Visito todo ano. É mais tranquilo lá. Tranquilo. Gostaria que você viesse. Não há negócios. Não por formalidade. Apenas companhia. Apenas conversa. Sem expectativas. Apenas um convite sincero. Charles. Havia uma passagem de trem de ida e volta guardada ali dentro. Ela a segurou na mão por um longo tempo. Mais tarde, naquela noite, na cozinha apertada do pequeno apartamento, Emma observava o arroz fervendo no fogão enquanto sua irmã mais nova, Lily, estava sentada, encolhida, no sofá, tossindo baixinho. Entre goles de chá. Você está quieta, disse Lily. Emma deu um leve sorriso. Isso é raro, né? Lily inclinou a cabeça. Você está pensando nele? Emma assentiu. Ela contou tudo para Lily. Sobre o convite, o ingresso, a sensação que teve. Como se uma porta tivesse se aberto. Uma porta na qual ela nunca ousara bater antes. Não tenho certeza se pertenço ao mundo dele, disse ela. E se eu me envergonhar? E se isso mudar a maneira como eu me vejo? Ou a maneira como ele me vê? Lily a observou por um instante. Então ela disse algo que Emma nunca esqueceu. Você passou a vida inteira abrindo espaço para os outros. Talvez seja a hora de você ver como é o espaço quando alguém o abre para você. Naquela noite, Emma não conseguiu dormir. Ficou acordada, ouvindo a chuva batendo na vidraça, o som dos ônibus urbanos zumbindo lá embaixo, o tic-tac suave do velho relógio na parede. Pensou no café, na maneira como as pessoas riam, zombavam, julgavam. Ela pensou em Charles, olhos humildes, inquisitivos, humanos. E pensou em sua mãe, que costumava dizer, não espere a vida vir te buscar. Às vezes, você tem que ir atrás dela sozinha. Ao amanhecer, sua decisão estava tomada. Ela arrumou uma mala leve, um diário surrado, 2 mudas de roupa e o livro que estava cansada demais para terminar havia meses. Deixou um bilhete na geladeira com dinheiro para as compras e um abraço que durou mais do que o normal. Na estação de trem, ela estava na plataforma com o coração dividido, entre a hesitação e a esperança. Quando o trem parou e as portas se abriram com um chiado suave, ela deu um passo à frente. Não em direção ao luxo, não em direção a uma fantasia, mas em direção ao desconhecido que Charles esperava na cabine. Sem guarda-costas, sem alarde.
Apenas ele sentado perto da janela, um livro no colo e 2 cafés na mesa. Ele olhou para cima quando ela entrou e sorriu. Não o sorriso ensaiado de um homem acostumado a ser servido, mas algo mais caloroso, algo real. Não pensei que você viria, disse ele. Emma sentou-se em frente a ele, colocando a bolsa delicadamente aos pés. Eu também não, respondeu ela. Mas então me lembrei de que o mundo não muda a menos que você entre nele. Ele assentiu pensativo. Não vou oferecer nada, disse ele, sem promessas. Nenhum caminho pavimentado em ouro. Só pensei que talvez fosse hora de parar de andar sozinha. Emma olhou pela janela enquanto a cidade começava a se confundir, os prédios dando lugar às árvores, o ritmo do trem se acomodando em seu peito como uma batida de coração. Ela se virou para ele. Talvez, disse ela, nós 2 precisássemos de alguém para nos lembrar que ainda podemos escolher algo diferente. E com isso, o trem os levou adiante, 2 viajantes improváveis, unidos não pelo destino, mas pela escolha. Emma não sabia aonde a jornada a levaria, mas, pela primeira vez na vida, não tinha medo da resposta, porque não estava correndo em direção à fuga, à riqueza ou à fantasia. Ela estava caminhando em direção a algo honesto, e isso, ela percebeu, era o suficiente. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo o que Emma já conhecera. Nada de hotéis 5 estrelas, nada de iates, nada de brunches com champanhe. Em vez disso, ela se viu acordando em vilarejos tranquilos e cidades poeirentas, em modestas pensões e centros comunitários, na parte de trás do velho jipe de Charles, com as janelas abertas e o vento balançando seus cabelos. Ele não vivia como o bilionário que o mundo acreditava que ele era. Visitavam orfanatos nos arredores de pequenas cidades, onde crianças corriam para os braços de Charles, gritando seu nome, não porque ele lhes dava brinquedos, mas porque se lembrava de aniversários, livros favoritos, piadas internas. Eles foram a abrigos para dependentes químicos em recuperação, onde Charles falava pouco, mas ouvia com atenção. Sentaram-se nas varandas de casas parcialmente construídas por mãos que ele havia financiado, mas nunca nomeado, tomando sopa feita por pessoas que não faziam ideia de que o homem à sua frente era dono de metade do horizonte. Emma assistia a tudo isso com silenciosa admiração. Ele nunca se anunciava, nunca buscava elogios. Certa vez, enquanto separava caixas em um banco de alimentos comunitário em Vermont, ela lhe perguntou: por que você não conta às pessoas quem você é? Ele deu de ombros. Porque elas parariam de falar comigo como se eu fosse humano. Aonde quer que fossem, ela via a mesma coisa. Os olhos dele buscando não gratidão, mas conexão. E mais de uma vez, ela viu seu próprio reflexo em uma janela e percebeu que estava sorrindo de um jeito que não sorria há anos. Certa noite, em 1200, uma cabana aninhada perto da orla de uma floresta em Quebec, eles se sentaram na varanda enquanto os grilos cantavam e o ar perfumava com o aroma de pinheiros. A única luz vinha de uma única lanterna sobre a mesa de madeira entre eles. Charles havia preparado chá de camomila. Emma se enrolou em um cobertor de lã, observando o vapor subir de sua xícara. Fazia tempo que não se falavam, mas não, era um silêncio fruto do constrangimento. Era o tipo de silêncio que dava a sensação de respirar juntos. Finalmente, Charles recostou-se na cadeira, olhando para a escuridão. Já tive pessoas me oferecendo de tudo, disse ele. Companhia, conforto, até amor. Ele fez uma pausa e então se voltou para a voz dela, mais calma. Mas eu não preciso de alguém que me ame. Preciso de alguém que entenda porque eu amo as coisas que faço. Alguém que não precise ficar deslumbrado, apenas presente. Emma não respondeu de imediato. Deixou as palavras se acomodarem entre eles, pesadas e delicadas. Então, olhou para ele, seus olhos refletindo tanto a luz da lanterna quanto algo mais profundo. Não sei se sou essa pessoa, disse ela honestamente,
Não sei se entendo todos os motivos pelos quais você é quem é. Ela respirou fundo. Mas eu sei de uma coisa. Nunca me senti tão eu mesma quanto quando estou com você. Charles não sorriu. Ele não parecia triunfante. Simplesmente parecia em paz, como se tivesse acabado de ouvir a resposta que nem sabia, que esperava. Não se tocaram as mãos. Eles não se inclinaram para mais nada, porque o que compartilhavam não era proximidade. Era reconhecimento, sobre duas pessoas com gerações de diferença, moldadas por vidas muito diferentes, se encontrando uma ressonância silenciosa no espaço entre suas cicatrizes. Mais tarde, naquela noite, Emma sentou-se perto da janela da cabine, escrevendo em seu diário. Seus pensamentos vinham em meias frases e palavras soltas. Silêncio encontrado visto. Ela fechou o livro, colocou-o debaixo do travesseiro e sussurrou. No silêncio. Eu não vim em busca de amor. Mas talvez eu tenha tropeçado em algo mais corajoso. Lá fora, as estrelas brilhavam acima deles como testemunhas silenciosas de uma história ainda em desenvolvimento. Não de fantasia ou destino, mas de duas almas que um dia acreditaram estar sozinhas, até que não estavam mais. 3 meses. 3 meses de manhãs tranquilas e conversas sem pressa, de ouvir mais do que falar, de ver o mundo não das janelas de coberturas, mas das varandas ao nível da rua e dos salões comunitários lotados. Emma havia mudado, mas não da maneira que a maioria das pessoas esperaria. Ela não estava mais rica. Ela não se vestia de forma diferente. Seus sapatos ainda estavam gastos nas bordas, seu diário ainda cheio de pensamentos rabiscados e cantos amassados, mas seu espírito havia mudado. Ela andava mais ereta, falava mais devagar, não sentia mais necessidade de explicar seu valor. A ninguém. Charles também percebeu. Eles tinham acabado de voltar de uma visita a um abrigo para mulheres em Detroit, quando ele pediu para falar com ela em particular. Sentaram-se no terraço de uma igreja reformada que estavam financiando, com o horizonte brilhando atrás deles. Ele lhe entregou uma pasta simples, sem fita, sem cerimônia. Dentro estavam os documentos legais para estabelecer uma fundação em seu nome. O Fundo de Oportunidades Emma Bennett. Ela ergueu os olhos lentamente. Quero deixar algo para trás, e disse ele. Mas não em meu nome. Já fiz isso o suficiente. Quero a próxima garota, aquela que serve mesas, cuida da irmã, achando que ninguém a vê. Quero que ela saiba que alguém fez isso. Emma não disse nada. Ainda não, continuou. Charles, você não precisa administrar, Lo. Você nem precisa se envolver. Mas ele existirá porque você o fez. Porque uma pessoa escolheu ver alguém, não pelo que tinha, mas por quem era. Emma colocou a pasta sobre a mesa com cuidado, os dedos apoiados na borda da Covid. Não sei o que dizer, sussurrou ela. Charles sorriu. Você não precisa dizer nada. Mas ela disse. Respirou fundo, com firmeza e segurança. Sinto-me honrada, disse ela. Mais do que consigo expressar. Mas se estiver tudo bem, gostaria de tentar outra coisa. Ele assentiu, encorajando. Quero construir algo por conta própria, disse ela. Não precisa ter meu nome nem o seu. Quero começar do zero. Não porque eu não valorize o que você está oferecendo, mas porque alguém um dia acreditou em mim o suficiente para me fazer acreditar em mim mesma. A voz dela não vacilou. Eu queremos oferecer essa mesma crença aos outros. Não através do dinheiro, mas através da presença, da escuta, de estar presente quando ninguém mais aparece. Charles ficou em silêncio por um momento. Então ele sorriu, não de surpresa, mas com o orgulho silencioso e radiante de alguém que sabia o tempo todo que esse dia chegaria. Você já chegou, disse ele. Emma olhou para ele, para o homem que um dia se sentara tremendo em um café, ridicularizado e desprezado, apenas para se tornar seu espelho, seu mentor, seu amigo. Não havia rótulo para o que eles eram. Não amantes, não parceiros, não exatamente família, mas algo mais duradouro,
uma espécie de reconhecimento da alma, uma verdade compartilhada que não exigia definição. Ele estendeu o braço sobre a mesa e apertou delicadamente a mão dela. Não importa o que você faça, ele disse suavemente. Eu estarei ao seu lado. Sempre. Ela assentiu, com os olhos brilhando. E naquele momento, nada mais precisava ser dito. A história deles nunca fora sobre grandes declarações. Fora construída sobre escolhas silenciosas, fé paciente e a coragem de deixar um ao outro ir, não por perda, mas por confiança. Ficaram ali sentados até o sol se pôr no horizonte, lançando longas sombras douradas sobre a cidade, que eles passaram a ver não apenas como um lugar, mas como uma promessa. Uma promessa de que a gentileza, uma vez oferecida sem condições, sempre encontraria seu caminho de volta. E que, às vezes, a forma mais verdadeira de amor é deixar alguém trilhar seu próprio caminho, sabendo que carrega um pedaço de você a cada passo. A chuva havia retornado, suave e constante enquanto as últimas letras eram pressionadas contra a janela do café. A primeira xícara. Emma estava do outro lado da rua com um guarda-chuva na mão, observando sua visão se tornar realidade. Não era apenas um café, era o café, aquele onde tudo começou, onde um homem ficou encharcado, envergonhado por ter esquecido a carteira. Onde ela, uma garçonete com pouco para dar, ofereceu uma nota de $5 e, sem saber, reescreveu sua vida. Agora o espaço era dela, mas, mais importante, pertencia a todos. Ela o reconstruiu do zero, pintou as paredes, restaurou o piso e substituiu as luzes com a ajuda de voluntários, pequenos doadores e o incentivo silencioso de alguém que nunca pediu reconhecimento. Gravado sob o logotipo de vidro, estava o lema: ninguém deveria ter que merecer gentileza. Lá dentro, o café fervilhava de vida. Iluminação aconchegante, jazz suave, estantes de livros e o zumbido baixo das conversas. Um quadro negro perto do balcão não listava os preços. Dizia: sua primeira xícara é por nossa conta. A segunda, se puder, por conta de outra pessoa. O piano no canto aguardava o trio da tarde. As mesas não traziam números, mas palavras escritas à mão. Esperança, confiança, começam. Emma estava perto da janela, observando o fluxo da humanidade. Uma enfermeira exausta, um entregador, uma mãe e 2 crianças. Um espaço para descanso, para dignidade. Então a porta se abriu. Um homem entrou, mais velho, curvado, encharcado pela chuva. Suas mãos tremiam enquanto segurava a porta. Ele pareceu incerto, quase se desculpando. Um jovem barista se aproximou. Senhor, este lugar é apenas para clientes. Se você não tiver... Emma atravessou a sala antes que ele pudesse terminar, pousando a mão gentilmente no ombro do barista. Está tudo bem, disse ela, virando-se para o homem. Gostaria de se sentar perto da janela? Ele assentiu, agradecido. Ela sorriu. E o que você gostaria hoje? Só algo quente, ele murmurou. Sentar um pouco. Foi uma manhã longa. A voz de Emma suavizou. Então vamos torná-la mais longa. Com um pouco de paz. Ela olhou para o barista. Aqui a primeira xícara é sempre por nossa conta. Sem perguntas, sem vergonha. Ele assentiu, com os olhos arregalados. Lição aprendida. Enquanto se dirigia para os fundos, algo a puxou. Ela se virou para a janela e lá estava Charles, parado do outro lado da rua, sob um guarda-chuva preto, a gola do casaco levantada, e o rosto calmo, o olhar caloroso. Ele não acenou, não entrou, apenas observou. Ela encontrou o olhar dele e, naquele momento de silêncio, algo se passou entre eles. Gratidão, adeus, e mais uma coisa, uma promessa. Ele assentiu uma vez, depois se virou e desapareceu na chuva. Mais tarde, durante a pré-inauguração, Emma ficou ao lado do piano com um microfone na mão e uma xícara quente na outra. Ela olhou ao redor do café. Cada assento enchia o ar denso de conforto.
Anos atrás ela começou. Paguei o café de alguém. Eu não sabia quem era. Eu só vi alguém sendo encolhido e não consegui desviar o olhar. Ela fez uma pausa. Aquele copo me custou $5, mas o que me proporcionou foi uma nova maneira de ver o mundo. Alguns assentiram, outros enxugaram os olhos. Achei que estava ajudando um homem perdido, disse ela. Mas, na verdade, ele me ajudou a encontrar a versão de mim mesma que eu não sabia que tinha permissão para me tornar. Ela pousou a xícara. Este café não é sobre vender café. É sobre presença. Sobre aparecer quando ninguém mais aparece. Sua voz ficou mais suave. Um homem me disse uma vez: a gentileza não precisa ser lembrada, só precisa continuar. Ela sorriu. Então é isso que estamos fazendo aqui, uma xícara de cada vez. E quase como uma reflexão tardia, ela acrescentou: alguns amores não precisam de romance. Algumas vidas mudam com nada mais do que um gesto gentil e a coragem de senti-lo. A sala aplaudiu. Um saxofone começou a tocar e, em algum lugar no fundo, uma primeira xícara foi servida para alguém que não sabia que precisava dela até que a conhecesse. E assim começou. Mais uma vez, obrigada por se juntar a nós nesta jornada tão sincera, que começou com um único ato de gentileza e se transformou em algo muito maior do que qualquer um deles jamais poderia imaginar. Emma não precisava de um milagre. Ela não buscava riqueza ou títulos. Tudo o que ela fez foi escolher se importar em uma manhã chuvosa, quando ninguém mais se importaria. E às vezes é só isso que é preciso para mudar não apenas uma vida, mas duas. Se esta história te emocionou, te inspirou ou te lembrou do poder silencioso da compaixão, não se esqueça de curtir, comentar e, o mais importante, se inscrever para receber histórias inspiradoras. Aqui, contamos o tipo de história que cura, eleva e nos lembra o que significa ser verdadeiramente humano. Nos vemos na próxima.